O show da Madonna no Brasil causou grande repercussão na mídia, exatamente porque ela apresenta, de modo muito claro, a dimensão religiosa de profanação e de dessacralização da sexualidade, tal como a concebem os cristãos. Madonna, o seu próprio nome, já anuncia uma espécie de blasfêmia com o nome de Nossa Senhora. Madonna, em italiano, significa Nossa Senhora, minha dona. Dona que significa exatamente aquela que manda na minha vida, aquela que me governa, aquela a quem eu sirvo, e cuja virtude fundamental é exatamente a pureza e a virgindade. E a gente sabe que a castidade foi atacada por Madonna ao longo de toda a sua atuação, que a celebrizou no mundo pop, da cultura de massa, como aquela mulher destemida, aquela mulher que se arroga o direito de fazer o que bem entender com o seu próprio corpo, por isso se tornando também um ícone da cultura feminista, que é claramente anticristã. Então, no show há uma óbvia expressão da dimensão satânica, anticristã, blasfema, de uma exaltação carnal radical do corpo com suas pulsões libidinais que não devem ser governadas por nenhuma autoridade no céu e na terra, a não ser por aquela profetisa, sacerdotisa ou semideusa que é Vênus, que é uma espécie que a própria Madonna encarna, que liberta todo mundo do jugo da moral em geral. A moral pode ser considerada a tentativa de a razão governar as nossas emoções e de delimitar o campo da nossa pulsão, da nossa atração, do nosso desejo. Quando a gente tem uma moral do tipo pagão, como a que a Madonna apresenta, a gente tem uma exaltação do corpo pulsando livremente, para quem quer que seja. Por isso que os beijos, as masturbações, as cenas obscenas e pornográficas abundam no show dela. No livro do Roger Scruton, Beleza, que nós lemos no nosso clube de leitura, há uma caracterização muito clara do que é a pornografia e do que é a obscenidade. É quando eu destaco uma parte do corpo de uma pessoa e assim eu a despersonalizo. Ela deixa de ser uma pessoa corporificada, cujo corpo me apresenta um aspecto da sua personalidade e pelo qual eu conheço a sua integridade de corpo e alma, a sua psicologia, os seus sentimentos e os seus pensamentos, e torno este pedaço da pessoa um ânus, uma vagina, um seio, uma boca, uma orelha, uma mão, um umbigo, uma bunda destacada desta pessoa. Eu ignoro a totalidade da pessoa com toda a sua característica, inclusive com o seu passado, com o seu nome, sobrenome, com o seu presente, com sua expectativa de futuro, toda a sua rica personalidade, para me dar prazer como um objeto. Por isso que esse objeto pode ser descartado em seguida, pode ser alugado pela prostituição, pode ser usado como imagem fugaz para masturbação. Então o show todo é uma grande encenação pornográfica, com alusões sadomasoquistas, em que a violência e o prazer, né, estão confundidas, em que o cárcere, a dominação, a exploração, o poder sexual de dar prazer, de tirar prazer, todo o jogo sadomaso está presente ali naquele ritual artístico que encena uma grande teatralização do sexo e da música que o legitima, e que o legitima de forma completamente desregrada. E o gozo do público e a atração que isso causa na massa é exatamente um ritual dionisíaco, como se fosse um grande carnaval, em que as regras foram todas abolidas. Em que aqui a gente pode colocar uma máscara, e por isso que ela se mascara, e muitos dos seus dublês estão mascarados. Dublê exatamente porque não são pessoas reais, não são pessoas com as suas identidades preservadas, mas atores mascarados que estão ali para gozar incontroladamente, incoercivelmente, como se fossem animais, num rito de iniciação pagã do sexo,
que era muito comum nas religiões pagãs, essa ideia de que o sexo nos libertava e nos exaltava e nos dava novos estados de consciência e que nós poderíamos, grandes orgias e bacanais que nós tínhamos na antiguidade e que o cristianismo exatamente conseguiu superar, convertendo a sexualidade a um aspecto fundamental da nossa personalidade pelo qual nós amamos de verdade. E por isso nós chamamos o sexo, na linguagem cristã, de amor erótico, e não simplesmente de sexo. E para interpretar de forma cristã todo esse fenômeno da revolução sexual e o quanto o sexo foi reduzido à animalidade nos nossos dias, eu quero lhes apresentar o livro do Fulton Sheen, Três para Casar, que eu tive a honra de prefaciar. Então eu vou destacar alguns pontos dessa filosofia católica do sexo, que envolve, é claro, uma teologia moral, para entender qual é a diferença radical que, como cristãos, nós podemos perceber que tanto nos avilta e nos atenta e nos provoca nesse ritual de dessacralização, de profanação blasfema que foi o show da Madonna. Ora, a gente tem uma primeira opção radical aqui. Ou a gente interpreta Deus a partir do homem, ou a gente interpreta o homem a partir de Deus. Ora, a Madonna nada mais deseja do que ser uma deusa, do que ser uma profetisa, uma sacerdotisa, alguém que revela um mistério, que revela a natureza das coisas e que indica um caminho para as pessoas. Por isso que ela é cultuada exatamente como um ídolo. E essa palavra que nós usamos, ela é um ídolo da cultura pop, né? Guinness Book, capas de revistas, imagens. A imagem dela é divulgada e exposta em pôsteres, outdoors e por todo mundo. Exatamente como nós temos aqui a imagem de Nossa Senhora, sempre exposta e presente nos ambientes cristãos, e nas ruas das cidades, nas praças e nas igrejas. Agora nós temos uma Madonna secular, que não é secular no sentido simplesmente de não ser religiosa, porque ela tem sim uma religião subjacente, que é a religião do prazer sexual, que é essa religião própria, que ela acha que inventou, que ela quer ser, da qual ela quer ser a porta-voz. Então, essa religião secular interpreta Deus a partir do homem, o espírito a partir da carne. Essa é a primeira grande diferença. Portanto, a teologia, o argumento sobre Deus, o discurso sobre Deus, a partir da antropologia e da psicologia. A partir de quem eu sou, quem eu acho que eu sou e do que eu sinto. Eventualmente a partir do que eu penso também, mas ela não se dá a esse luxo, a esse trabalho de pensar um pouco. Porque pensar é buscar algo além de nós, é buscar alguma coisa universal, alguma coisa comum. Por isso que é muito mais uma psicologia do que eu sinto, dos afetos mais elementares, a começar pelo desejo e o apetite sexual, do que eu penso. Porque o que eu penso, repito, é algo comum, é um logos que nos une, é uma ideia que nós temos em comum. E logo no começo do livro, no capítulo 4, o Fulton Sheen diz o seguinte, e eu quero ler para vocês essa passagem que eu transcrevi no meu prefácio. A libido da psicologia moderna é o eros, ou amor carnal, divorciado do ágape, ou amor pessoal. É o corpo negando a alma e o ego se autoafirmando contra Deus. Foi este tipo de amor que São Paulo condenou, porque a sabedoria da carne é inimiga de Deus. O sexo, compreendido à maneira moderna, é o amor eros amputado da responsabilidade. É o desejo sem obrigação, uma vez que é um desejo sem lei e, por conseguinte, um desejo sem Deus. É por isso que o erotismo e o ateísmo andam sempre juntos. Por que a Madonna precisa blasfemar a Igreja Católica? Por que ela precisa se vestir de Virgem Maria, vestir de freira, vestir de Jesus Cristo, blasfemando a última ceia? Por que ela precisa mostrar signos religiosos como o mais sagrado, que é o da cruz? No show havia uma cruz invertida, na sombra de uma escada, da qual ela desce como profetisa sagrada, como Vênus que está libertando todos das amarras da família patriarcal, do sexo conjugal,
que vai prender a pessoa no casamento e oprimi-la dos seus desejos. Então ela é uma libertadora. E essa liberdade, afirmada à enésima potência, vai contra a responsabilidade. A responsabilidade mais imediata do ato conjugal, que é a filiação, que é a possibilidade de ter filhos a partir deste ato, já que o sexo é o ato procriativo. Por isso que toda a revolução sexual que está em jogo, está em curso, e da qual ela é um ícone importante de ser observado, dissocia o sexo da procriação. Artificializa o sexo. O sexo é feito em laboratório, se possível. A procriação é artificializada. E a procriação, como consequência natural do sexo, é bloqueada pela mentalidade contraceptiva, com as pílulas anticoncepcionais e com os métodos abortivos. Muitas pílulas anticoncepcionais, como as do dia seguinte, são abortivas. E se não for possível, nós abortamos. Por isso que o discurso do aborto é diretamente a consequência do sexo livre. E o sexo livre vem exatamente da implosão da moral sexual matrimonial, cuja virtude fundamental é a da pureza e castidade, que o Fulton Sheen explica aqui. Negando Deus, negando essa lei natural do casamento e da sexualidade, o que sobra é a busca desenfreada pelo prazer. E errado será aquele que quiser impedir o meu prazer incondicional. O corpo é meu, eu faço o que eu quero com ele. Ninguém está aqui para me desobrigar. Então eu sou Deus. Se eu tenho poder absoluto sobre o meu próprio corpo, eu sou Deus. Ou Deus me deu esse poder. Mas tem que ser um Deus como o da Madonna, ou a própria Madonna como diva, como deusa, como semideusa. Né? Essa é a ideia aqui fundamental, porque a religião da carne, do prazer. Continua o Fulton Sheen. Logo que alguém condena essa limitação da palavra amor à ordem fisiológica, os carnalistas imediatamente o acusam de dizer que o cristão se opõe ao amor sexual. O cristão não se opõe ao amor sexual, caso contrário não haveria o sacramento do matrimônio. A posição cristã pode ser enunciada da seguinte maneira: o amor carnal é uma pedra de tropeço para o amor divino. O eros é a antecâmara de ágape. O amor puramente humano é o embrião do amor divino. E aqui que está a pedra de toque. Ninguém valoriza mais o amor sexual do que a Igreja Católica, porque o considera sagrado, porque é fonte de vida, porque o protege por um sacramento que une o próprio Deus a este ato. Por isso que são 3 para casar, segundo o Fulton Sheen. Eu e a Laís estamos casadas e nesta relação está presente o próprio Cristo. E ao mesmo tempo, quando nós nos unimos em matrimônio, no ato conjugal, uma terceira vida pode surgir. E já surgiram, que são os nossos filhos. Por isso que o ato conjugal é sempre um ato a 3, com Cristo no centro espiritual e com o Filho real ou potencial no meio do casal, como resultado da união carnal, e sereis uma só carne. Bem, os meus filhos são a minha carne e a da Laís intrinsecamente ligadas. Não tem como separar a minha carne e a carne da Laís, o meu sangue e o sangue da Laís, ou, como se diz hoje em dia em linguagem mais avançada e moderna, biológica, o meu código genético e o da Laís, que foram unidos, definitivamente unidos, no código genético dos nossos filhos. Por isso, continua o Fulton Sheen, no casamento, Eros conduz a ágape, isto é, o amor sexual ao amor caridoso. Como os filhos arrastam o marido e a mulher para fora da mutualidade em direção ao amor pela alteridade. Assim como o propósito do voto de castidade é a aniquilação do egoísmo da carne em prol de um serviço ampliado no reino de Deus, assim também, de forma reduzida, a geração de filhos amplia o campo do serviço e do sacrifício amoroso em benefício da família. Vejam, a lógica do amor cristão é: eu me sacrifico pela minha família. O amor que eu tenho pela minha esposa me exige sacrifícios. O amor que eu tenho pelos meus filhos me exige sacrifícios. Por isso que o verdadeiro amor tem forma de cruz. A lógica do amor pagão defendida por pessoas como a Madonna é: vocês se sacrificam por mim.
Eu quero que o meu filho seja sacrificado por mim com um aborto. Eu quero que os outros que queiram limitar a minha visão de mundo sejam sacrificados, sejam calados, sejam boicotados. Então é sempre um sacrifício dos outros e não meu. Ao passo que o verdadeiro amor é o sacrifício de si. E o que a gente tem é exatamente uma grande indústria cultural de massa para divulgar essas ideias fundamentais da revolução sexual, que impede a compreensão da lei natural e da lei divina que embasam o sacramento do matrimônio, que se dá com exclusividade, indissolubilidade e fecundidade. E assim como as virtudes, que são exatamente as virtudes ultrajadas e escrachadas e blasfemadas da castidade, pureza, fidelidade e generosidade. Ora, essa visão é exatamente a visão ateísta, individualista, egoísta e hedonista que gerou a crise da civilização cristã, como eu explico no meu prefácio deste livro que eu estou apresentando a vocês, 3 para Casar. Essa distinção fica muito clara quando nós pensamos nas palavras utilizadas: sexo e amor. E aqui eu passo a palavra mais uma vez para o Fulton Sheen. Há 2 extremos a se evitar ao se discutir o amor matrimonial. O primeiro é a recusa de se reconhecer o amor sexual. O segundo é conferir a primazia à atração sexual. O primeiro erro foi vitoriano, o segundo é freudiano. Para o cristão, o sexo é inseparável da pessoa. E reduzir a pessoa ao sexo é tão insensato quanto reduzir a personalidade aos pulmões ou ao tórax. Alguns vitorianos, em sua educação, praticamente negaram o sexo como uma função da personalidade. Alguns sexófilos dos tempos modernos negam a personalidade e fazem do sexo um deus. Um animal macho é atraído por um animal fêmea, mas uma personalidade humana é atraída por outra personalidade humana. A atração de um bicho por outro é fisiológica. A atração de um ser humano por outro é fisiológica, psicológica e espiritual. O espírito humano tem uma sede de infinito que o quadrúpede não tem. Esse infinito é, na realidade, Deus. Mas o homem pode perverter essa sede, coisa que o animal não pode fazer, mas não possui conceito algum do infinito. A infidelidade na vida matrimonial é basicamente a substituição do infinito por uma sucessão de experiências carnais finitas. A sensação de vacuidade, melancolia e frustração é uma consequência do fracasso em encontrar a satisfação infinita no que é carnal e limitado. O desespero é o hedonismo desapontado. Os espíritos mais deprimidos são os que buscam Deus em um falso Deus. O Fulton Sheen consegue mostrar exatamente 2 visões de mundo, 2 visões de homem, 2 visões do que é o amor. Por isso que no meu livro A Crise da Cultura e a Ordem do Amor, eu sempre relaciono essas visões de ser humano com as visões que nós temos do amor. Porque nós somos quem amamos. Diz o Fulton Sheen em outra passagem que eu cito no meu prefácio. Toda pessoa é o que ela ama. O amor se torna semelhante àquilo que ele ama. Se amo o céu, torno-me celeste. Se amo o carnal como Deus, torno-me corruptível. O tipo de imortalidade que temos depende dos tipos de amores que temos. Em termos negativos, aquele que diz o que não ama também diz o que é. O meu amor é o meu peso, diz Santo Agostinho. Essa lenta conversão de um sujeito em um objeto, do amante no amado, do miserável em seu ouro, do santo em seu Deus, revela a importância de se amar as coisas certas. Quanto mais nobres forem nossos amores, mais nobre será o nosso caráter. Amar o que está abaixo do humano é degradação. Amar o que é humano em prol do humano é mediocridade. Amar o humano em prol do divino é enriquecedor. Amar o divino em prol do próprio divino é santidade. Ora, diante desse mar de baixaria, de vulgaridade, de pornografia, de masturbação e sexo orgiástico em público que a Madonna trouxe, poluindo as nossas visões, os nossos ouvidos, nós somos muito influenciados por esses símbolos, né? Por isso que a gente precisa guardar a vista do que é feio, do que é sujo, porque nós temos um anseio pela beleza e quando esse anseio é desvirtuado e subvertido para o que é grotesco, mórbido, a gente tem um clima pesado nessas imagens que foram divulgadas, é tudo muito mórbido, muito violento, tudo muito degradado e animalesco.
gente rastejando no chão, movimentos de serpente a todo momento. Você não encontra a luz, a claridade e o rosto. O que me chamou a atenção foi exatamente as máscaras da própria Madonna, inclusive, cobrindo o que há de mais humano e pessoal na nossa vida, que é o rosto, né? E os atos eróticos, os beijos assim gratuitos, sem que eu tenha um mínimo de interação pessoal com quem eu tenho contato. Tudo isso mostra uma oposição entre o espírito de Cristo e o espírito do anticristo, entre a visão do homem como ser espiritual, dotado de uma alma imortal, e a visão do homem como um animal. A primeira está voltada para cima, para o alto, para a eternidade, para Deus. A segunda para baixo, para a serpente, para rastejar como um animal. Então, o que nós temos nessa visão de mundo secular e anticristã é um ateísmo e um materialismo. Porque sem Deus, o sexo fica reduzido a um aspecto animal. É isso que diz o Fulton Sheen. O problema destes capítulos é que o amor não é uma evolução a partir do sexo do reino animal, mas o sexo é uma expressão fisiológica do amor, com A maiúsculo, oriunda do reino de Deus. O amor não é uma ascensão a partir do animal bruto, mas um descenso desde a divindade. De maneira semelhante, a paternidade não é expressão complexa na ordem humana do que é comum ao cavalo, ao boi, ao galo ou ao servo, mas um reflexo da paternidade que há eternamente em Deus. E aqui ele cita São Paulo aos Efésios: por esta causa dobro os meus joelhos diante do Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a paternidade no céu e na terra toma o nome. E a grande consequência de toda essa revolução sexual é exatamente a atomização da sociedade, de pessoas que se tornam completamente independentes uma das outras e que têm parceiros sexuais, divorciando-se constantemente, unindo-se com quantas quiserem, como quiserem, independente da unidade conjugal de homem e mulher com fins procriativos, como pensa o casamento cristão, e o esvaziamento do sentido da vida. E aí vem todo o contexto de drogas, de automutilação, de suicídio, de alcoolismo e de esterilidade. Porque os filhos se tornam um estorvo para uma mentalidade egoísta, que só pensa em termos de prazer e diversão. Quantas pessoas se privam de terem filhos para não deixarem de se divertir, de passear, de viajar? O filho é caro, o filho dá trabalho. E toda essa visão pagã da sexualidade. Vejam esse trecho do Fulton Sheen. Nada produz mais vínculos que um filho, que é o símbolo da sobrevivência do homem e o penhor da ressurreição do corpo. Nada é mais religioso na natureza que a procriação. Ela é simultaneamente sinal da unidade e da continuidade. Os que são desconjuntados, separados e egocêntricos não precisam de filhos. Os homens e mulheres que pensam suas vidas como delimitadas pelos limites temporais de uma vaca não podem esperar pelo futuro. O anseio por prazer imediato e repouso mata a disposição para plantar uma flor e esperar sua maturidade. Somente aqueles que têm a imortalidade em seus corações verdadeiramente aspiram a prolongar essa imortalidade através de um filho. Um coração empobrecido não tem nada para contribuir com o outro além da sua vacuidade. E, portanto, nada tem para transmitir à posteridade. Ninguém pode transmitir o que não tem. A vontade de não prolongar a vida é uma confissão de que a pessoa carece de vida. Quando o espírito se torna estéril, então até mesmo a vida humana parece sem valor. E se alguém não consegue suportar o tédio e o aborrecimento da sua própria vida, não há ímpeto para doar vida a outros. A negação da prole é sinal da debilitação do espírito. Mas a geração de uma nova vida é um sinal de que o coração está tão cheio de felicidade e amor que morrerá se não transbordar. Portanto, para o corpo e para a alma, a geração é a condição da completude, da sanidade, da ordem. O sacerdote que não gera nenhuma vida nova em Cristo, quer por meio da sua pregação, dos seus sacrifícios, das suas mortificações, quer por meio de suas conversões atuais, está condenando a si mesmo as mesmas penas de esterilidade que o marido e a mulher que se rebelam contra a lei da vida.
Na medida em que os seres humanos perdem a consciência da imagem divina neles e na medida em que o corpo se torna um único existente, o instinto de renovação se perde. A consciência da alma e o desejo pela procriação andam de mãos dadas, assim como o materialismo e a esterilidade. Este é o ponto central. Quando nós estamos falando de sexo e de amor, nós estamos falando de um assunto civilizacional, de toda a cultura que nós estamos envolvidos e da nossa responsabilidade em perpetuá-la ou de castrá-la e interrompê-la. Nós recebemos a vida dos nossos pais e quando a vida superabunda em nós, nós a comunicamos aos nossos filhos. E aí há uma cadeia de vida que nos atravessa pela consciência de que a nossa alma é imortal e que de algum modo o corpo participa dessa imortalidade, não só pela ressurreição da carne no fim dos tempos, mas desde já na perpetuação da prole. Quando nós não temos consciência da vida imortal em nós, nós tampouco a transmitimos para a vida corporal dos filhos. Ou seja, não há amor, porque não há Deus eterno que sustenta, que governa e que direciona este amor. Por isso que vejam, eu estou querendo alertar para vocês a partir deste excelente livro do Fulton Sheen, 3 para Casar, que é um livro de inteligência católica extraordinária, claro e acessível, que vocês podem ler a partir do link aqui abaixo. E quando nós estamos falando disso, não estamos falando apenas de ética, apenas de comportamento sexual, como um sociólogo ou um psicólogo. Estamos falando de valores religiosos fundamentais, como esses que a Madonna plasma. Valores, dessa vez, opostos à tradição cristã, como eu estava dizendo. Isto quer dizer que você pode até confessar verbalmente ou nominalmente a fé cristã, mas não agir como tal, não agir em consequência, e praticar a religião da Madonna, a religião do prazer sexual. Essa cultura secular, anticristã, demoníaca que nós temos popularizada e normalizada, isso foi passado na televisão. Na Rede Globo, todo mundo assiste, que legal, e depois vai deitar com a sua esposa e achar que tá tudo bem. Na verdade, você participou indiretamente de um rito de iniciação. Não tanto de uma seita específica, não tanto de uma religião específica, mas de ideias e de sentimentos e sensações que ficaram plasmadas na sua alma e no seu corpo. Por isso, quando nós vemos essas imagens em filmes, as músicas, tudo isso impacta profundamente na nossa alma. Então nós precisamos entender qual é o critério subjacente, que no fundo é o ateísmo e o materialismo. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe para que as pessoas se alertem de que a cultura sempre tem uma base religiosa e que a religião, por sua vez, gera cultura. Sugiro muito a leitura deste livro do Fulton Sheen, 3 para Casar, que eu tive a honra de prefaciar para a editora Eclésia, no link aqui abaixo. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu comentário, diga o que você gostaria de ver mais nesse canal, que livros você gostaria que eu tratasse, que temas, que músicas, que cantores, porque para mim é um prazer fazer aqui com vocês no YouTube o que eu fiz tantas e tantas vezes no meu livro A Crise da Cultura e a Ordem do Amor, que é filosofar, que é explicar, verbalizar, traduzir a cultura contemporânea a partir do critério católico da ordem do amor. Deus é amor, Deus nos criou a sua imagem e semelhança, nós somos capazes de amá-lo de volta, porque ele nos amou primeiro, nós somos capazes de nos amar uns aos outros, e há um tipo específico de amor que é o que gera vida, que é o amor matrimonial, do qual eu sou um grande entusiasta, não só pela minha felicidade pessoal com a minha esposa Laís, mas e pelos nossos filhos, os filhos que Deus nos deu, mas porque sei que há uma importância central e civilizacional, social, pública, diria mesmo política, da família numa sociedade saudável, numa sociedade harmônica, numa sociedade justa. Muito obrigado e até a próxima.